Bom dia, paz do Senhor a todos. Capítulo 43 de Gênesis. A epígrafe nos diz: os irmãos de José descem outra vez ao Egito. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier comigo, convosco, não vier convosco. Os irmãos lembram do vídeo anterior que José, exige que eles voltem com o irmão mais novo. José cria uma prova, creio eu, de que seu irmão ainda vivia, Benjamim, e testou seus irmãos, para que obedecessem cegamente essa ordem dada por ele. E eles explicam para Jacó que tinham que levar Benjamim junto, senão não adiantaria de nada. O versículo 9, vou pulando os versículos para não ficar muito longo, nos diz assim, porque Judá ainda estava teimando, dizendo: não vou mandar. Mas ele diz no versículo 9, Judá diz assim: eu serei fiador por ele, da minha mão o requererei, se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Olha a diferença. Enquanto que Rubem, no vídeo anterior, ele diz ao seu pai para que matasse seus dois filhos, se ele não trouxesse novamente a Benjamim de volta. Judá age diferente. Veja o que eles estavam aprendendo, Judá, vendo que não adiantou de nada a proposta de Rubem, ele diz: eu serei. Vejam que eles estavam começando a aprender com seus erros no dia a dia, que por vezes, ao enfrentarmos dificuldades e prestarmos atenção nas maneiras que são tentadas resolvê-las, e não dão certos, nós aprendemos que temos que mudar nossas atitudes. Judá aprende isso quando ele diz ao seu pai que ele seria por fiador. O versículo 10 diz assim: e se nós nos tivéssemos detidos, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Versículo 11: então disse Israel seu pai: pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro dobrado. Os irmãos lembram, que quando eles voltam com o mantimento, seus filhos, José manda pôr o dinheiro novamente na boca do saco. Eles, temendo que alguém tivesse feito por maldade isso, levam dobrado, o dinheiro que novamente tinha voltado, e mais um pouco, e ainda presentes, para agradar, quem sabe, José, e para mostrar a ele que a intenção deles era boa, que eles não haviam roubado nada. A intenção era essa. E vão, e chegam ao Egito. Versículo 15 diz assim: e os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva esses varões a casa, e mata reses, e prepara tudo, porque esses varões comerão comigo ao meio-dia. E fez o varão como José dissera, e o varão levou aqueles varões para casa
de José. O versículo 18 nos diz, né, vou parafrasear o versículo, que eles temeram, ficaram com medo, porque na autoridade que José tinha, né, levar para sua casa, né, mandando eles se banharem, né, tirar o suor, o pó, em sua caminhada, eles ficaram com medo, o que é normal, né, porque até então eles pensavam que José, com sua autoridade, tinha esse poder e com certeza faria de matá-los por traição, por roubo, o que ele quisesse acusá-los. E certamente seria o fim deles. Quando ele chega à casa de José, é interessante isso, José, aqui no versículo 29, diz assim: e ele levantou seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: esse é o varão, irmão mais novo de quem me falasses? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. Um pouco antes aqui, ele pergunta, entre versículos aqui, também do pai deles: o seu pai ainda vive? Eles disseram sim, né? Ou seja, preocupado também com seu pai. E José, no versículo 30, apressou-se porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão e procurou aonde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Interessante isso, né? Novamente ele chora. Veja que a Bíblia, ela deixa bem explicadinho para mim e para você entender a maneira que José estava agindo aqui. Se a pessoa ler apressadamente, diz: oh, José era mau, né? José castigou e judiou bastante seus irmãos. Por quê? A própria Bíblia está relatando que ele chorou às escondidas, porque seu coração estava muito, né, querendo se jogar a eles. O coração estava voltado a se declarar: eu sou José. Mas ainda não era a hora, ainda não era o tempo. Percebam, amados, que no versículo versículo 15 diz aí: os varões tomaram aquele presente e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito e apressaram-se diante da face de José. Quando eles têm essa pressa de ir, porque a fome estava novamente chegando a eles, eles cumprem novamente os sonhos de José. O versículo 28 diz assim: ó, e eles disseram: bem está o teu servo, vosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se, respondendo a pergunta de José sobre o seu pai, o velho. Novamente inclinaram-se a sua cabeça. Os sonhos lá no passado, se cumprindo ali. Mas José, isso é bem interessante frisarmos, não se exaltou. Ele poderia naquele momento dizer: eu sou José, lembro dos meus sonhos, lembro que eu dizia a vocês, né, que vocês se inclinariam e agora, né, como é que fica? Eu poderia ter esse sarcasmo, por assim dizer, mas não. Vejam que a humildade de José fez a grande diferença. Ele se segurou, ele lembrou com certeza dos seus sonhos, né, mas ele se segurou, como foi lido agora há pouco. Quando vê Benjamim, vai chorar escondido, porque o seu coração estava quase a se declarar. Em seu coração dizia eu, né? Mas ele se segurou. Interessante isso, né? Nos dias de hoje, nós temos que tomar também esse cuidado, nosso, para que às vezes o presente não seja tão favorável, né? Pessoas, muitas vezes próximas a nós, por assim dizer, como no caso dele, não acreditem em você, não acreditem em teus sonhos, né? E de momento isso é ruim. Quem diz que não, né? Nós somos seres humanos. E lá na frente,
né? Deus te honra, Deus cumpre. A tua atitude lá na frente fará uma grande diferença. Vejam que José poderia ter agido pensando, não, eu estou no meu direito, né? Deus vai amparar? Não. Ele não usou de nenhuma astúcia, por assim dizer, no sentido de Deus vai amparar a minha atitude agora. Agora eles vão ter que ouvir, agora eles saberão quem sou, eu vou relembrá-los, né? Vou fazer lembrá-los do passado, onde duvidaram de mim. Não, José não agiu dessa forma. Perceberam que de maneira nenhuma ele se exaltou. Ficou quieto, esperando o momento certo. Espere o momento certo. Não precisa você agir dessa forma, né? Com arrogância. Não precisa. Não precisa e não adianta usar de desculpas. Deus não se agrada das pessoas soberbas que se exaltam. Deus não se agrada. Deus é humilde, sejamos humildes também. Reconheçamos que a grandeza dele em nossas vidas supera tudo e a todos, né? Vejam que, para continuar aqui, quando ele chega à mesa, depois foi de chorar, lavou o seu rosto, né? Se maquiou novamente, acredito eu, né? Para que não o reconhecessem. O versículo 33 é assim, ó: e assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua minoridade dos varões, e se maravilharam-se entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Perceberam, amados, aqui? No outro vídeo vamos meditar sobre o 44, capítulo 44, que ainda José não havia se declarado. Como eu falei um pouco antes, ele se segurou, né? O texto deixa bem declarado e explicado que ele vai chorar escondido. Isso mostrando que ele já não estava se aguentando mais. Isso nos mostrando que o ser humano tem sentimentos, o ser humano algumas vezes terá que se retirar para chorar, né? Mas para evitar, né, que a glória de Deus seja ofuscada. Perceberem, amados, que quando José age dessa forma, ele nos ensina, e a palavra de Deus sempre está nos ensinando, que o tempo da espera ainda vale a pena. Quem sabe está passando por algo parecido de hoje, né? Quem sabe você está sendo abençoado. Quem sabe está se cumprindo na tua vida hoje as promessas, os sonhos que Deus te fez lá no passado. Tome esse cuidado, essa advertência que temos nessa manhã, que Deus dá a mim e a você. Espere mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Entrega tudo nas mãos de Deus. E se não puder se conter diante daqueles que duvidaram de você, né, vai para um canto, chora se preciso for, segura os seus ânimos, porque Deus se agrada disso. A palavra deixa bem declarado ali para mim e para você entender que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus está agindo sempre a favor daqueles que não retiram de suas mãos, ou seja, aquilo que você entregou nas mãos de Deus, porque o Senhor é sempre contigo. Não retire, deixa Ele agir, amém? Deixa Ele trabalhar, porque Deus é perfeito. Sejamos perfeitos em Cristo Jesus, amém? Deus de poder, Deus de glórias, mais uma vez estamos aqui nesta manhã, essa palavra simples, né? Uma palavra em que o Senhor pôs em nossa mente, em nosso coração, de meditarmos nessa manhã.
a qual fala do teu servo José, que sofreu e foi engrandecido, por assim dizer, sendo governador do Egito. A tua palavra nos declara isso. Mas há ensinamentos ali, Senhor, para que a nossa soberba, né, o nosso eu não se exalte, porque há tempo para todas as coisas. Eu creio, Senhor. A tua palavra nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Para que possamos esperar no tempo do Senhor. Que possamos, com a astúcia que José teve ali, agir nos dias de hoje, Senhor. Nos ensina, nos instrui, para que não tomamos a frente, mas sim esperamos o Senhor ir à nossa frente, nos ensinando. Que essa pessoa que está me assistindo possa ser abençoada, possa nesse dia, no decorrer dele, cumprir as suas obrigações também do dia a dia, mas também, principalmente, permanecer firme e fiel ao Senhor, sabendo de antemão que o Senhor tem o melhor para nós. Que essa pessoa possa enxugar suas lágrimas, quem sabe de alegria, quem sabe de tristeza, né? Quem sabe ela está esperando ainda para receber aquilo que ainda foi prometido. E quem sabe ela já recebeu, ao seu coração está pronto a explodir. O seu coração está pronto a declarar. Que ela possa ter esse cuidado. Que ao declarar coisas do passado se cumprindo em suas vidas, o nome do Senhor seja exaltado sobre a vida dela. Para que não seja ofuscada a tua glória, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar agora, em o nome de Jesus. Amém.